Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho. Prova e vede quão suave é o Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. E é justamente isso que cada um de nós pode experimentar quando nós falamos do pão do céu, do pão da vida. Nós estamos nestas semanas refletindo, rezando, meditando a respeito de João, capítulo 6, que tem aí um longo discurso sobre o pão da vida, um discurso eucarístico, um discurso de fé. Algumas semanas atrás, nós iniciamos essa reflexão partindo da multiplicação dos pães. Portanto, o pão físico que é necessário para nós e para todos. Nós, como discípulos, precisamos levar este pão a todas as pessoas. Depois, já na semana passada, nós começamos a entrar na realidade do mistério do pão do céu, a partir da reflexão sobre a comunhão. Uma comunhão que precisa ser verdadeira e profunda. Como viver comunhão verdadeira e profunda? Não a partir dos nossos desejos, das nossas intenções, não acolhendo o Senhor como algo mágico, que pode me dar alguma coisa, mas vivendo uma comunhão também com os valores, com o ensinamento de Cristo que nós precisamos levar para a nossa vida e viver. Hoje nós temos esta reflexão ainda sobre o pão do céu, mas a partir de uma outra perspectiva. O pão que nos fortalece, o pão que nos dá todas as graças necessárias para chegarmos, para vivermos a vontade de Deus, para chegarmos até onde Deus quer, para cumprir este projeto de Deus para as nossas vidas, que é a eternidade. Deus não quer pouco para nós, Deus quer muito, porque Ele nos ama muito. Nós queremos iniciar a reflexão a partir da primeira leitura, que nos traz alguns elementos interessantes para a nossa reflexão. Vamos entender o que estava acontecendo naquele período lá com o profeta Elias. Veja, o reino de Israel, o reino do norte, tinha feito uma aliança com a Fenícia.
E nesta aliança, normalmente uma coisa que acontecia muito era o matrimônio. Portanto, o rei de Israel se casa com uma rainha, faz para si uma rainha fenícia. Esta mulher trouxe também toda a idolatria da Fenícia. Eles acreditavam em diversos deuses e um deles era Baal. Então ela trouxe este falso Deus para Israel e começou a propagar este culto a este falso Deus, esta idolatria. E isso começou a crescer em Israel. O profeta Elias, zeloso por Deus, pelo Senhor, nosso Deus, ele começou a combater isso. E num determinado momento, ele desafia os profetas de Baal. Vamos fazer o seguinte: nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. Cada um o seu sacrifício. Se este Deus que vocês dizem existir, ele provar que de fato ele existe, então ele vai fazer cair fogo do céu sobre o sacrifício, para consumar esse sacrifício. Se não, é sinal que é falso. Da mesma forma, eu vou rezar a Deus e vou pedir para que Deus se mostre, o Senhor Deus se mostre. Os profetas de Baal começaram a fazer lá o seu sacrifício, fizeram de tudo e não aconteceu nada. Elias inclusive deu uma zoadinha com eles: mas se seu Deus é surdo, não está escutando, grita mais alto, não está escutando. Porque no fundo ele sabia que não existia, só existe um Deus. E aí ele faz o seu momento, o seu sacrifício, a sua oração, e vem o fogo do céu consumir tudo aquilo que ele tinha oferecido. Ou seja, Elias mostrou a verdade a todas as pessoas. Qual foi a reação da rainha? Ao invés de acolher esta verdade, ela resolve perseguir Elias. Ela ordena, junto com o rei, porque ela convence o rei, ela ordena que matem Elias. E aí começa uma grande perseguição em todo o reino contra Elias. A leitura de hoje mostra justamente um Elias que já está cansado de fugir. Veja, ele está cansado interiormente, porque ele estava desgastado. Poxa, eu mostrei a verdade e não quiseram. Que decepção! Desvalorizaram, não a mim, não somente a mim, não somente o meu ofício de profeta, mas o próprio Deus. Mas também estava cansado exteriormente. Afinal de contas, estava fugindo para lá e para cá a todo instante. Portanto, ele estava desanimado, abatido, cansado, e chegou ao ponto de dizer: Senhor, eu não quero mais. Se o Senhor quiser, o Senhor leva até minha vida, se o Senhor quiser, mas não quero mais nada. Qual foi a reação do Senhor? Elias, naquele cansaço, adormeceu. Então Deus manda um anjo, esse anjo com um pão, com um pouco de água, o acorda e o faz comer. Ele come, depois dorme novamente, o anjo acorda ele novamente, ele come mais um pouco, e vai dizer a palavra de Deus que ele recobra suas forças, e vai caminhar durante 40 dias e 40 noites, até subir ao monte Horebe, o monte onde Deus iria aparecer a ele, iria se revelar, iria fazer um encontro pessoal com ele. Ou seja, ele caminhou durante 40 dias e 40 noites, rumo à vontade de Deus. Para entendermos os elementos desse fato, desta narrativa, nós precisamos entender que este pão que ele comeu é um sinal do pão do céu. É um sinal, é uma prefiguração daquilo que iria acontecer depois, quando Jesus iria se dar a nós, o verdadeiro pão do céu. Este era apenas um pão que Elias comeu, junto com a graça de Deus e tudo mais. O que nós recebemos é pão do céu. E interessante, para entendermos esta realidade e trazermos para a nossa vida, nós temos que perceber no Evangelho
uma afirmação que Jesus faz. Interessante é o Evangelho de João. Todas as vezes que a gente escuta ou lê no Evangelho de João, eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Este eu sou indica justamente uma revelação de que Jesus não é um homem, não é um homem qualquer, não é um homem qualquer. Ele tem duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, mas portanto, ele também é divino, é Deus. Quando Deus se revela a Moisés, ele diz: eu sou aquele que sou, não é isso? Ou eu sou. Quando o evangelista João usa o eu sou ali, a partir daquilo que Jesus diz de si, é como se Jesus estivesse dizendo: eu sou Deus, sou Deus. Portanto, o pão, ou seja, o corpo de nosso Senhor que recebemos, não é como maná, como diz o próprio Senhor no Evangelho de hoje, que as pessoas comeram no deserto, mas morreram. Não, é o corpo de Deus. Não é como este pão que Elias comeu, é corpo de Deus. E aí nós começamos a entender melhor o que é que nesta narrativa de Elias nós podemos tirar para a nossa vida. Em primeiro lugar, o cansaço de Elias. Quem de nós não se cansa? Qualquer ser humano se cansa, não é isso? Qualquer ser humano se cansa. Se cansa interiormente, por exemplo, de tentar ajudar, de tentar mostrar a verdade, ou talvez de precisar de ajuda e não conseguir esta ajuda. Se cansa de tentar fazer algo do jeito certo, mas às vezes não consegue. Se cansa de tentar acertar, mas erra. A gente se cansa por uma série de situações. A gente se cansa pelas decepções, assim como Elias também. Mas nós nos cansamos também fisicamente. A correria da vida, tantas situações que nós temos que viver, tantas exigências da sociedade de hoje. Então nós nos cansamos. E é aí que o Senhor vem em nosso auxílio. Olha que interessante. Deus, o auxílio que Deus ofereceu para Elias, não foi fazer desaparecer um exército que estava atrás deles. Que estava atrás dele, não é verdade? Deus não fez assim, e sumiu o exército, sumiu a rainha. Não acabou a perseguição. Continuou, não é? Continuou a perseguição. Deus não fez, não dispensou ele falou assim: estou cansado. Estou cansado. Deus poderia muito bem ter dito para ele assim: está ótimo, você já fez muita coisa, obrigado, segue a sua vida então, eu vou chamar um outro profeta continua a missão, fica tranquilo. Deus dispensou Elias? Não. O que é que Deus fez então para cuidar de Elias? Deu tudo o que ele necessitava para continuar a caminhada e ser vitorioso em Deus. Para ele foi aquele pão, claro, com a graça de Deus e tudo mais. Para nós, a Eucaristia. Quando nós estamos cansados, abatidos, desanimados, querendo desistir, hesitantes, Eucaristia é a força que nos ajuda a continuar o nosso caminho até cumprir totalmente a vontade de Deus. É grande graça que Deus pode nos dar, é a Eucaristia. Por isso ela precisa ser o centro da nossa vida. Nós precisamos nos alimentar. Interessante, Elias não comeu só uma vez, ele comeu 2 vezes para continuar o seu caminho, não foi isso? O que significa? Significa que nós devemos vir todas as vezes quanto forem necessárias, porque o Senhor se coloca à disposição, coloca o seu corpo, sangue, alma e divindade à nossa disposição, para que nós nos alimentemos e continuemos a nossa jornada. Então, não precisa ser só uma vez, não precisa ser só 2 vezes,
quantas vezes nós conseguirmos, quantas vezes forem necessárias. O Senhor nos dá este alimento sempre. E se alimentar dele não significa apenas comungar, mas pode ser também um momento de adoração. Para quem ainda não pode ser o seu momento de comunhão espiritual, não é? Por que não? É alimento, e nós precisamos deste alimento, necessitamos deste alimento. Um outro ponto interessante desta primeira leitura é: Elias caminhou durante 40 dias e 40 noites rumo ao Monte Horebe, subiu ao Monte Horebe. O que significa esses 40? Esses 40 representam os 40 anos que o povo caminhou sobre o deserto, pelo deserto. E Deus cuidou desse povo, mesmo sendo cabeça dura, mesmo sendo murmurador, mesmo reclamando, Deus cuidou desse povo durante 40 anos. Esses 40 dias para nós significa a nossa vida toda. Ou seja, nesta caminhada que é a nossa vida, Deus estará conosco, nos dando o alimento espiritual para que nós possamos caminhar até o fim, cuidando de nós durante toda a nossa vida. E o Monte Horebe, monte onde nós nos encontramos com Deus. Na Sagrada Escritura, é normal que você vai perceber que quando a pessoa, uma das formas de se aproximar de Deus era subir ao monte, não é? Tem diversos montes ali, você sobe, a sensação de que eu estou mais próximo do céu, portanto, a sensação de que estou mais próximo de Deus. Então, subir ao Monte Horebe, para me encontrar com Deus, significa o esforço que eu preciso fazer, porque subir um monte não é fácil. Para quem tem condição física complicada, pior ainda, e se o monte é mais complicado, o caminho é mais íngreme, pior ainda, não é assim? Exige esforço, exige um forgo, precisa de forgo, para subir o monte, exige esforço. Na nossa caminhada é assim, na nossa busca de santidade, na nossa busca de fazer a vontade de Deus, nós precisamos nos esforçar, porque é um caminho que muitas vezes exige renúncias, sacrifícios, penitências, oração, e principalmente a segunda leitura nos traz uma realidade importante. Se eu quero fazer a vontade de Deus, se eu quero subir este monte para me encontrar com Deus por toda a eternidade, se eu quero fazer este caminho, o caminho passa pela caridade. A segunda leitura, carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz assim: caríssimos, sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Ou seja, precisamos viver a caridade, precisamos viver o amor. E aqui eu quero aproveitar que nós estamos entrando na Semana da Família, estamos começando agora a Semana da Família, para poder falar um pouco a respeito dessa realidade. Afinal de contas, irmãos e irmãs, nós somos chamados a ser família eucarística. A minha família precisa ser uma família eucarística, que se junta, que se une por meio da Eucaristia, que vive comunhão com a Eucaristia. Nós precisamos ser famílias eucarísticas, como eu disse no início da Santa Missa, que entende a dinâmica da Eucaristia, que diz respeito ao amor, e ao amor até mesmo dar a vida se for necessário. São Paulo nos traz uma realidade interessante para sermos família eucarística. Ele diz assim: toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer no meio de vós. E já pensou? E para tirar tudo isso da família? Não é fácil.
Não é fácil, mas nós temos o segredo para poder empreender esse esforço de subida, para chegarmos a realizar a vontade de Deus, é a Eucaristia. Se nós pudéssemos entender esta realidade, se os pais seguissem esse exemplo de São José, que entendeu que a parte dele não era apenas colocar o dinheiro dentro de casa, ou tudo aquilo que é necessário dentro de casa, mas é principalmente ser presença na vida da esposa, na vida dos filhos e filhas. Pais, nós estamos falando de uma maneira muito especial, porque amanhã é dia dos pais. Pais, seus filhos precisam muito mais da sua presença do que qualquer outra coisa que você pode dar. Precisam muito mais do seu amor do que qualquer outra coisa que você pode dar. Mães, seus filhos e seu esposo precisam muito mais da sua presença, mesmo que isso exija o sacrifício, mas sejam presença na vida uns dos outros. Como é que eu entro em comunhão se eu não sou presença? Se eu não estou próximo? Se eu não estou junto? Como é que eu vivo comunhão? Não vivo. Como é que eu vivo família eucarística? Não vivo. Assim como nós precisamos viver aquela comunhão que conversamos na semana passada, com a Eucaristia, com o nosso Senhor, nós também precisamos viver esta comunhão com a nossa família. E essa comunhão, o que dá liga, como se diz por aí, o que dá liga é o amor. É isso que dá liga na família. É isso que precisa existir. É isso que vai fazer com que nós possamos ir vencendo a amargura, a irritação. Que triste quando, por exemplo, o homem ou a mulher, o esposo ou a esposa, o pai ou a mãe, recebem Nosso Senhor aqui e chegam em casa e parece que desligou essa chave. Chega em casa já botando tudo de pernas para o ar, parece que entrou um furacão em casa. Não é assim? Parece que entrou um furacão, reclama de tudo, pega no pé de todo mundo, chega a falar palavras duras, tanto para a esposa quanto para o esposo, ou para as crianças. Saiba que essas palavras duras vão ficar no coração dessas crianças, hein? Eu atendo muita gente que quando criança escutou coisas e que hoje sofrem por conta dessas palavras, desculpa dizer, mas é a verdade, malditas. São palavras malditas e que são como flechas no coração de qualquer pessoa. Esposo é para dar a vida, a palavra de Deus diz em Efésios, dê a vida por sua esposa como Cristo deu a vida por sua igreja. A mesma forma, a esposa também, dar a vida por seu esposo. O que Deus nos pede é difícil? Sim, mas se nós conseguirmos viver esta realidade, meu Deus, nós vamos levar a nossa família para o céu. Gente, nós não podemos pensar em subir este morro, este monte Horebe sozinhos. Nós temos que levar a nossa família junto. Nós não podemos pensar somente em nós. Nós precisamos nos esforçar, e a Eucaristia que vai nos dar forças. Eu sei que é difícil, e tantas vezes o esposo ou a esposa chegam cansados em casa, não querem saber de mais nada, agora eu descansei, já fiz a minha parte. E a sua família? Não fez tudo ainda. Precisa ser presença. Filhos também, filhos que desaparecem, ficam lá no quarto o tempo todo, não é isso? Vai jogar videogame, vai fazer não sei o que lá, desaparecem de casa, não são presença na vida dos seus pais. Ser presença. Que adianta vir aqui, ser piedoso, receber Nosso Senhor e nem dar bola para os seus pais, ajudar os seus pais em casa, ser presença, perguntar,
dar carinho, dar amor. De que adianta? Como é que se separa a comunhão com Cristo da comunhão com a minha família? E não podemos nos esquecer dos idosos, hein? Dos pais idosos, que nós muitas vezes deixamos de lado. Que tristeza, quantas e quantas vezes, já falei isso aqui, mas quantas e quantas pessoas eu escuto falando que idosos, pais e mães que deram a vida por seus filhos e que hoje se sentem como alguém que atrapalha. Eu não quero ligar porque atrapalho. Eles também não ligam para mim, então é sinal que eu atrapalho mesmo. Que tristeza. Escutei essa semana no atendimento de confissão, mas não é a primeira vez. Que tristeza. Aonde existe comunhão nisso aqui? Aonde existe amor nisso aqui? Irmãos e irmãs, se nós queremos ser família eucarística, se nós queremos de fato receber este pão que vem do céu, pão que dá vida, e ser fiéis ao projeto de Deus, então é hora de mudar. E essa mudança precisa começar na nossa casa, na nossa família. Que nós possamos tomar consciência dessa realidade, tomar consciência cada vez que comungamos do Senhor, ou vivemos o nosso momento de adoração, ou vivemos a nossa comunhão espiritual. Lembre-se da sua família, tome consciência e leve isso para a sua vida. Precisamos levar isso para a nossa vida, e que possamos colher deste pão que vem do céu todas as graças necessárias para sermos fiéis ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.